Ora, bom dia, meus amigos. Bem, eu estou absolutamente estupefacto com os recentes acontecimentos na Assembleia. O Chega é o líder da oposição e nem é tratado como se tivesse um deputado único com o André Ventura no princípio. Estupefacto. E o amigo Zé Luís mandou-me aqui uma coisa. Eu acho que o engenheiro Avelino, o engenheiro Zé Luís e o amigo Zé Luís percebem mais de política do que eu. E até o amigo Bernardo, que é tão novo. Um abraço para todos. Eu acho que percebo é de ciência política, eu acho que percebo é de Rawls, é de Hobbes, é de Maquiavel, é de Kissinger, que esse aí já, em termos práticos é político puro, mas em termos teóricos é ciência política. Eu não percebo política nos dias de hoje. Eu acho que estou aqui para tentar ver a sermão aos peixes, quer dizer, eu estou estupefacto com o Ministério Público, estou estupefacto com a política e com o Ministério Público, que, como sabem, enfim, os poderes, Montesquieu, poder executivo, poder legislativo, poder judicial, eles falam uns com os outros, não é? O Ministério Público pediu a libertação dos suspeitos de incendiar o autocarro após a morte do Odair, na Amadora, como sabem, essa grande terra que produz pessoas como eu, como o professor Pinto de Albuquerque, como a Academia Militar, e acabou a qualidade, de resto é só os Odairs desta vida. Então não é que aqueles energúmenos que queimaram o homem vivo, quase, a gente olha para eles e vê-se logo a mitragem que não está ali, do piorio, o Ministério Público pede a libertação dos suspeitos. Epá, eu até fiquei doente quando o Zé Luís mandou isto. Está aqui a notícia, não vou aqui entrar em pormenores, mas estava em prisão preventiva, isto é que tinham sido constituídos apenas por suspeito de tráfico de droga, mitragem pura, criminosos profissionais, que a gente já sabe. E estavam indiciados por crimes de homicídio qualificado na forma atentado, incêndio e dano. Foram detidos por suspeita, fortes indícios, se fizerem favor, de provocarem um incêndio no autocarro em Santo António de Cavaleiros, Loures, que em outubro de 2024 feriu gravemente o motorista. Coitado do homem, a gente o viu até a falar na televisão, não é? O incidente decorreu no decurso dos motins que seguiram à morte de Odair Muniz. Durante várias noites registaram-se tumultos em vários bairros de Grande Lisboa, após a morte do cidadão cabo-verdiano Odair Muniz, de 43 anos, e morador no bairro do Zambojal, na Amadora. Bem, eu, professor Pinto de Albuquerque, podemos ser rafeiros, mas nós somos do bairro do Zambojal, não é? Atenção, o professor Pinto de Albuquerque morava ao pé da estação de comboio, bem, lá ao pé, havia o bairro de Santa Filomena na altura, já não sei se é, mas eu via-o jogar basquetebol e tal, que ele é alto, e bastante alto, e pronto, e estava, nem eu nem o professor Pinto de Albuquerque morávamos nas barracas, não no bairro Cartado, morávamos na zona normal, boa, da Amadora, como devem calcular. E até os meus amigos das motas, um deles era filho do vereador da Câmara Municipal da Amadora, que morava lá em cima nas vivendas, como a gente dizia, ou como nós dizíamos, a gente também se pode dizer, mas eu não gosto muito de dizer, vou ser sincero. Se bem que eu tento elaborar aqui uma linguagem popular para os senhores perceberem, mas nem tanto. Então, a Amadora tem as covas das moras desta vida, mas depois tem os sítios normais. Nós andávamos a batatada com eles porque era 100 metros uns dos outros, é como as favelas no Rio de Janeiro, não é? Então, tendo ter sido baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no bairro da Cova do Moro. Ou seja, ele morava no Zambojal, esse Mónaco, esse Beverly Hills desta vida, e foi baleado na Cova do Moro, que é outro Mónaco. Ou seja, tendo morrido pouco tempo depois. E estes bandidos o que fizeram foi tentar recriar o que tinha acontecido com o Rodney King, com o George Floyd, ou seja, devido à cor da pele, a polícia bandida mata e esfola e nós vamos reagir a matar e a esfolar. Aliás, quando o Rodney King foi quase espancado até a morte, coitado do homem, aí foi mesmo uma coisa bárbara, mas bárbara, os polícias foram filmados a bater nele até mais não, e foram absolvidos. Foi
vergonhoso. O que é o tribunal do júri nos Estados Unidos? Estou farto de insistir que isso é uma bizarrice jurídica. Pronto. O professor Pital quer que os germanistas todos são todos uns totós, mas ilibam polícia a bater no homem daquela maneira em pleno vídeo. Houve os tumultos logo a seguir de Los Angeles, como sabem, que ficou a ferro e fogo, com muita gente a partir tudo. Há até um senhor que o senhor negro coitadinho, já com uma certa idade, sai da loja que é proprietário, creio eu, com um martelo na mão para ir ter com os bandidos mais jovens que estavam a partir a loja toda, e ele disse: eu só estou a tentar sobreviver. Ia com o martelo atrás dos outros, parece que a filha, parecia uma rapariga nova, é que o agarra e agarra-lhe com o martelo. E é isso que choca muitas pessoas, como eu e outros afins, que só estão a tentar fazer a vida deles, não é? E vem alguém e destrói tudo, a nossa loja, a nossa carreira. Estão a ver onde é que eu quero chegar, não é? Para quem segue os meus vídeos. Obviamente que as pessoas saem com o martelo e cegam. É a natureza humana. O homem, coitado, mas espera aí, o que é que eu tenho a ver com o problema da polícia com os outros? O que é que eu tenho a ver que as pessoas não gostam de mim ou da política que existe aqui daquilo? Há a possibilidade de deixarem fazer a minha vida? Não. Os psicopatas desta vida destroem tudo. Destroem carreiras, destroem lojas, destroem vidas. E depois o pessoal agarra no martelo e pumba, não é? Pois, é essa a natureza humana. Seja código penal ou não seja, a natureza humana é sempre assim. A natureza humana, especialmente o homem com testosterona, ui. Eu fico horrorizado com isto. Fico horrorizado com estas pessoas de uma crueldade imensa que prejudicam os cidadãos de bem, como outro senhor negro, a mesma cor da pele do Rodney King. Os bandidos que estavam ali para ter a loja não tinham legitimidade nenhuma, ou seja, não é racismo nem xenofobia, neste caso racismo por causa da cor da pele, é claramente crime. Aliás, um dos senhores que tenta incendiar o autocarro é negro, o outro é branco. Bandidos, o bandido não tem cor da pele, ou seja, o bandido não tem nacionalidade, o bandido não tem cultura, o bandido é o bandido, em qualquer dinâmica. Então, como eu estava a dizer, o Rodney King levou aquela tareia, não é? Os polícias foram absolvidos. Pouco tempo depois houve o julgamento do O.J. Simpson, que foi libertado também por causa da cor da pele, cá para nós, e por um mau trabalho dos procuradores, cá para nós, e por um excelente trabalho da equipa de defesa que tinha lá o All-Star Game, tinha o Johnny Cochran, tinha o Shapiro, tinha o Robert Shapiro, tinha os craques todos. E depois, pouco tempo depois, também foi o julgamento do Lyle e do Eric Menendez, que tinham morto os pais em Beverly Hills, que não tem homicídio praticamente, que é o bairro talvez mais exclusivo do mundo inteiro, 90-210, não me falha a memória, o código postal para quem viu a série nos anos 90, aqueles pintas e aquelas boas ondas com os carrões com 20 anos, eu adorava aquilo. Isso é a minha juventude, os meus heróis, era o Van Damme, era o Bruce Lee, era o Steven Seagal, era estes miúdos do 90-210 com os carrões e com as boas zonas, era o Miami Vice com o Don Johnson, com pintas de primeira apanha, com o Ferrari Tosta Rossa a viver num barco com um crocodilo ou um jacaré, que era aquilo, e também a rapar o tacho com as boas zonas todas. Isso era a minha infância e a minha adolescência. Nos dias de hoje, eu estou a ficar velho, sei o que é isto, pessoal, não faço a mínima ideia de como que eles se identificam, mas seguramente não é com os Miami Vice desta vida, nem com os Van Damme desta vida. Seguramente o Van Damme também era uma referência porque era um pinta, também rapava as boas ondas todas e era um atleta de exceção, não é? Todo bonitão, todo atleta e tinha realmente uma técnica extraordinária, isso não há dúvidas. E o Bruce Lee, que era o maior dos maiores, o herói número 1, não é? Mas que era pequenino e, oi Jesus, uma máquina de combate, um super-homem, não é? O super-homem do Nietzsche. E onde eu quero chegar é que realmente
O que se coloca aqui é uma grande estupidez da parte dos operadores de direito, porque, por exemplo, no caso, como eu estava a dizer, no caso do lado do Érico Menéndez, o juiz que presidiu a audiência ao julgamento deles, que depois foram condenados à prisão perpétua e ainda estão presos, prisão perpétua sem liberdade condicional, foi o mesmo juiz dos polícias que quase mataram à porrada o Rodney King. O mesmo juiz, porque era aquela zona muito rica em Beverly Hills, né? Aquela zona, para quem conhece, onde o pessoal Goldstein tinha o consultório com as estrelas de Hollywood, aquela zona que está rodeada de atores e cantores muito conhecidos que são trilionários. As pessoas veem um Ferrari a cada metro em Beverly Hills, é uma coisa impressionante, para quem conhece. Para quem não conhece, pode apanhar o avião para Beja, como dizia o meu barbeiro lá na Amadora, está bem? Obrigado. Então, o que aconteceu foi que ele foi o mesmo juiz e houve uma punição da cor da pele nos rapazes, que eles eram culpados, seguramente. Mas houve ali uma visão da cor da pele, a punir o homem branco, não é? E absolver, porque tinham absolvido o homem branco polícia, tinham que punir o homem branco rico, quase comunas, não é? Parecia o Reagan no princípio da carreira, que tinha sido delegado sindical lá no sindicato dos atores, e estavam sempre a dizer que ele era político, e não era ator coisa nenhuma, era político, e tanta coisa, tanto embirraram com ele, inclusive lá a Maria que andava com ele na altura, que ele foi para político e tornou-se, na minha perspectiva, a seguir o Eisenhower, o melhor presidente dos Estados Unidos de sempre, a seguir o Eisenhower. O Eisenhower foi o melhor de todos para mim. Bem, sem contar com os clássicos, né, com o George Washington, com o Lincoln, mas isso é outra formatura. Então, como eu estava a dizer, o que se coloca aqui é realmente uma grande dicotomia ainda nos dias de hoje da cor da pele, do homem branco, homem heterossexual branco, como sempre, não é? E coisas afins. E a extrema-direita, que tenta defender estes valores todos, nem na Assembleia da República Portuguesa conseguem eleger um secretário e um vice-presidente da Assembleia da República, claro, quando são líder da oposição. É sempre a mesma conversa, é a cor da pele, é a sexualidade, é o género, sempre a mesma conversa. Aconteceu com o Rodney King, aconteceu com os irmãos, aconteceu com o O.J. Simpson, aconteceu com os irmãos Menendez e aconteceu com o Adair. Em Portugal tentaram fazer mais ou menos o que os americanos fizeram. Claro que na escala americana foi mesmo tudo a ferro e fogo. E o sistema de justiça, o Zé Luís tem razão, e o sistema político parece que está a proteger, como eu falei ontem acerca do senhor que assassinou as raparigas, uma rapariga e uma senhora, parece que foi protegido por motivos políticos, e agora, ou seja, mais uma vez a questão da nacionalidade, de ser refugiado, isto, aquilo e aquilo outro. E aqui a mesma coisa, claramente há uma proteção, parece-me a mim, em relação à cor da pele e em relação à nacionalidade, mais a cor da pele, porque voltamos ao mesmo, o que é preciso é punir o patriarcado, o homem heterossexual branco, o bruto do costume. O Ministério Público parece, é o que o Zé Luís diz, eu sou levado a concordar, por mais aquilo que parece, porque os indícios são bastante fortes e consistentes, não é? Mas, pronto, é o que tenho a dizer. Não me apetece dizer mais nada, acho isto estúpido, acho isto medieval, e ainda estamos com esta coisa da cor da pele, e com esta coisa do homem branco e do rico. Parece os comunas. Os comunas nunca fizeram disto, hein? Os comunas fizeram muito pior, mas assim com esta estupidez, porque os comunas de estúpidos não tinham nada, tinham de cruéis, mas de estúpidos não tinham nada. Mas pronto, eu não estou a chamar o Ministério Público estúpido, estou a chamar a moderna dinâmica político-jurídica que parece estar a proteger os bandidos e a premiar, a proteger e a premiar os bandidos e a punir o patriarcado, o heteropatriarcado. Os irmãos Menendez começaram a suspeitar deles porque compraram Porsche, por acaso tiveram gosto de comprar um 911,
Compraram um Porsche, compraram 3 Rolex, compraram um Jeep e os homens, mas os teus pais morreram e estás todo contente a gastar dinheiro assim. Ou seja, obviamente que eles eram uns anjinhos, foram denunciados pelo clínico deles, que por acaso eu tenho a fotografia do Freud lá no gabinete. Eu acompanho estes casos ao pormenor, era psicanalista também, e denunciou-os, o Oziel, qualquer coisa assim, um nome esquisito, o apelido, doutorado, psicanalista seguramente, não sei se psicólogo ou psiquiatra, mas psicanalista era seguramente com a fotografia do Freud lá no gabinete. Não, eu também tenho a fotografia do Freud no meu gabinete. E então, discretamente, eu não ponho, onde punha a garrafa d'água, também tinha lá uma base para pôr a garrafa d'água na base da garrafa, a fotografia do Freud. E então, onde eu quero chegar para concluir, é o mundo que temos, não tenho muito a dizer, vou ler um bocadinho da tese e depois vamos para o Código Penal desse rafeiro infinito que anda a incendiar autocarros tal como eu e por isso só tem que ter assassinatos profissionais. Aliás, os senhores têm percebido porque é que eu, agora acho que os senhores estão a perceber um bocadinho porque é que eu fui sempre tão reativo e fiquei sempre tão furioso e tão zangado e tão agressivo com as coisas que me foram fazendo nas redes sociais, porque os senhores estão agora a perceber o grau de profundidade do meu raciocínio, desta parte, que nunca tive, mas enfim, mas realmente eu percebo mesmo muito disto, como é bastante evidente até para os maluquinhos. Por isso é que eu fiquei sempre tão ofendido. Eu assim, comigo? A sério? Eu fiquei sempre muito ofendido, mas mesmo muito ofendido, porque eu sentia-me como a pessoa Pinto Albuquerque a falar nas redes sociais. Os senhores estão a falar comigo destas coisas? Até eu percebo disto, até os catedráticos que andam nisto toda a vida andam comigo nos píncaros, põem-me nos píncaros e são meus professores e são meus confrades, sabem o que eu escrevo, sabem o que eu faço, trabalham comigo no foro e os senhores, as redes sociais tratam desta maneira. Eu ainda hoje estou estupefacto, completamente estupefacto com a natureza humana. Não, quer dizer, não estou estupefacto com a natureza humana, já a conheço, não é? Mas é muito pior do que eu digo, não é? Mas realmente é dantesco a dinâmica do povo que, enfim, em vez de se preocupar com os bandidos e as pessoas que são os parasitas da sociedade, vão atacar os melhores dos melhores, porque nestas águas sou mesmo craque, hein? Como os senhores têm constatado. O engenheiro Avelino disse, pois, o professor tem que ter paciência connosco, o professor é muito bom na coisa. Isso é evidente para os leigos e para não leigos. Eu percebo muito disto, ando sempre nisto há muitos anos. Fiquei estupefacto até hoje. Eu assim, pá, Jesus, só tem que levar com o Sócrates e com os Armandos Varas e com os relvas desta vida. Só tem que levar. Porque as pessoas com qualidade, adeus. Como é que é? Bem, se é para ser tratado desta maneira, volta à Cova da Moura, não é? Eu já disse várias vezes que as redes sociais, Cova da Moura é quase a mesma coisa. Vou ler um bocadinho, vai ser curtinho, só para vos dar aqui um cheirinho. E depois vamos um bocadinho para o Código Penal, para acabarmos a introdução. E depois, pronto, para o vídeo não ficar muito longo, não é? Eu, para encontrar a tese é sempre uma coisa complicada, não é? Não é para encontrar a tese, é para encontrar a página. Tínhamos ficado nos artigos 20 do Código Penal Português, artigo 88 do Código Penal Italiano e parágrafo 5 do Código Penal Alemão, que são todos similares e que têm condições constitucionais de responsabilidade penal, como eu já vos disse. E depois falámos do 111 e da psicopatia e do Eu Condeno, da ficção do Kohlraasch e do Boltzmann em relação ao livre-arbítrio, e tínhamos ficado aí numa situação
em relação à dogmática penal italiana. As pessoas têm que seguir os vídeos, não vou estar a repetir. Para concluir, vai ser curto. De facto, o problema colocado pelas perturbações da personalidade ao nível do estabelecimento dos requisitos biopsicológicos da imputabilidade situa-se precisamente no plano da determinação, ou seja, na dissificação da norma, da clarificação da lei e da determinação retrospectiva. Lembram-se da proibição da retroatividade da lei menos favorável, que está inerente ao princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal, tem a ver com isso. Da capacidade de querer do sujeito agente de um crime, o que, considerado o que ficou dito, tenderá a fazer dele um problema maior, como é evidente. Também na literatura psiquiátrica forense norte-americana, conforme referimos, a relação entre as perturbações da personalidade e a afetação da capacidade de querer vem sendo estabelecida a partir da contraposição entre a capacidade cognitiva definida com a capacidade de avaliar as ações próprias e a capacidade volitiva ou decisória. Ou seja, a volitiva ou decisória é o livre-arbítrio, a capacidade cognitiva é a consciência de licitude. Capacidade de entender, consciência de licitude, capacidade de querer, livre-arbítrio. Ok? Feita a coincidir com a capacidade de chegar a uma determinação voluntária e livre no próprio comportamento. A jurisprudência italiana não se focou no livre-arbítrio, focou-se na consciência de licitude. O professor Figueiredo Dias percebeu isso nos anos 60. O problema da consciência de licitude em direito penal não é o problema do livre-arbítrio. Não conseguimos demonstrar isso empiricamente. Não se consegue. Ninguém conseguiu fazer isso. Nem o grande Leibniz. Mas os senhores sabem nas redes sociais com toda a certeza que o livre-arbítrio não existe. Pronto, está bem. Disseram isso nas mensagens, hein? Não sei se os senhores estão a ver, não é que eu ando. Disseram isso, não, o livre-arbítrio não existe. Pronto, se não existe, não existe. Mandamos uma carta para a Academia Sueca em Estocolmo e vamos lhe dar o Prémio Nobel de Filosofia, do Direito, da Medicina, tudo junto, porque é um momento genial. Foda-se. Se tem uma paciência para estes cabranosos. Por isso é que já não há comentários, não tenho mesmo paciência nenhuma para gente estúpida. Que é mesmo, é o Pinto Albuquerque, a minha pessoa, a falar com o Odair na Cova de Amor, eu assim, à vontade, filho. Jesus. E para isto concluo, segundo é a propósito sustentado, certas perturbações da personalidade, quando graves, podem condicionar, sobretudo se sujeitadas a incrementados níveis de stress, a capacidade decisória do sujeito afetado. Isto é conversa de jurisprudência italiana. O que tenderá a suceder por efeito, designadamente, da desconfiança profunda na interpretação dos factos, que caracteriza a perturbação paranoide da personalidade, não é a cluster B, ou do profundo alinhamento e desinteresse em relação ao circunstancialismo envolvente que acompanha as perturbações esquizoide e esquizotípica da personalidade, também não são cluster B, como já expliquei no outro vídeo. Diz o grande Palermo em Severe Personality Disorder Defendants and the Insanity Plea in the USA. Está assim bom o sotaque? Muito obrigado, muito obrigado. A Proposal for Change 2010, página 49 e seguintes. É brilhante o Palermo, brilhante, brilhante. Eu estou a articular aqui a jurisprudência anglo-americana, nomeadamente a americana, com a jurisprudência italiana. Eu estou sempre nisto, direito penal comparado. Mas não percebo nada disto, hein? Não percebo, estou a ver porque é que o pessoal do Ministério Público da Judicatura anda sempre nos pincas comigo, não é? É pá, filho, tu conheces. Eu conheço várias legislações melhor que eles, porque eles fazem a deles, estão a ver? O Ministério Público Português percebe o Ministério Público Português, o Ministério Público Alemão percebe o Ministério Público Alemão, o professor Pinto Albuquerque, que é a minha Bíblia, percebe de muitas jurisprudências e de muitos Ministérios Públicos, como os senhores vão ver aqui no Código Penal. Nós não nos tratamos por tu, eu, o professor Pinto Albuquerque, mas eu gosto muito, muito dele e ele tem simpatia por mim porque eu sou Rafael da Amadora. E já me disse isso, ou seja, ele realmente vê em mim o que eu vejo nele. Como é que Rafael da Amadora chega a este patamar? Só que ele é Michael Jordan e eu sei jogar basquetebol. É só essa a diferença. Como é que um Rafael da Amadora, enfim, chega à estatura intelectual do professor Pinto Albuquerque? No meu caso, nesta parte a mesma coisa. Que comparativamente com o povo é Michael Jordan. Eu, em relação ao Pinto Albuquerque, que jogo basquetebol, ele é Michael Jordan. Eu, em relação aos senhores, eu sou Michael Jordan. Os senhores nem sequer sabem pegar uma bola.
pronto, ficamos por aqui, ficamos no Palermo para eu não me perder, só para vocês terem um cheirinho, e eu vou ler um bocadinho de nada do Código Penal, porque senão os vídeos ficam muito longos, e eu gosto de sempre de dar é porque esta vou ler só um bocadinho, é que a bateria também está fraca, por isso, só 2 ou 3 parágrafos. Introdução à quarta edição do Código Penal, a lei número 44 de 2018, de 9 de agosto, tínhamos ficado no artigo 132 do Código Penal, homicídio qualificado. A lei número 44 de 2018, de 9 de agosto, que reforça a proteção jurídica da intimidade da vida privada na internet, nem a propósito, a proteção jurídica penal da intimidade da vida privada na internet, onde se coloca a vida profissional, está na lei. 46ª alteração do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 408/82, 23 de setembro, que altera os artigos 152 e 197. Está na lei, nem vou dizer mais nada. Está na lei. A Lei nº 44/2018, de 9 de agosto, que reforça a proteção jurídico-penal da intimidade da vida privada na internet, inclusive a vida profissional, a vida social. A lei é muito clara. Atenção, nem vou dizer mais nada porque começa já a ferver até não sei quando, já começa a ferver com esta conversa, já nem me lembrava que a pessoa porque tinha colocado isto nos prefácios e nas introduções. Ficamos por aqui, muito obrigado.